Meus irmãos, vamos imaginar que houvesse uma edição extraordinária em toda a mídia, jornais, noticiários de TV, rádio, anunciando um acontecimento astronomicamente desastroso. Seria: o sol amanhã não nascerá mais. Não haverá mais nascer do sol. O sol desapareceu. Que notícia fantástica! O que aconteceria? Já imaginou o frio? Talvez uma nova era glacial em todo o planeta, o gelo dos polos e a escuridão infinita. As trevas tomariam conta de tudo. Consequências? As árvores, as flores desapareceriam, as plantações. Não teríamos mais como nos alimentar e, possivelmente, algum tempo depois, a vida desapareceria. Tudo pela ausência da luz solar. Mas, graças a Deus, o sol surge todos os dias e ele nascerá amanhã e no dia seguinte, trazendo no calor dos seus raios uma nova esperança para nós. Ele encherá a terra de esperança. A cada morte do sol segue-se um ressurgir do sol, uma ressurreição do sol. A cada pôr do sol corresponde um novo nascer do sol, nos enchendo de esperança. Nosso raio, nossa esperança já raiou. Eu sou o pastor Luiz Eduardo, um dos pastores auxiliares da Igreja Evangélica da Graça Plena, e trago uma palavra cujo texto base, o texto que nos apoia, está no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 16, versículo 1, que diz: E passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo, e muito cedo ungir a Jesus. E muito cedo de manhã, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro ao nascer do sol. E o título desta pequena palavra é exatamente esse: a nossa esperança já raiou. A cada manhã, os raios de sol afugentam a escuridão da noite, nos dando a certeza que haverá um novo dia, um novo nascer do sol. Por que estou falando sobre isso? Porque esse mês de abril abriga os dois maiores acontecimentos da história da humanidade, e por causa dessa situação de exceção que estamos vivendo, eles foram pouco abordados. Trata-se da última Páscoa e da primeira, a nova e eterna aliança. São dois acontecimentos que às vezes são mal abordados e outras vezes deturpados. E o nosso propósito aqui não é falar exatamente sobre eles, mas dizer da repercussão deles. O Senhor Jesus Cristo fez questão de comemorar a última Páscoa. Por que última? Porque todas as outras prefiguravam a Páscoa verdadeira, que ele iria fazer no dia seguinte, na realidade, sendo imolado na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na véspera, ele fez a cerimônia, o ritual da última Páscoa, comendo com os seus discípulos. E logo depois, nos diz o Evangelho de Lucas, ele fez outra cerimônia, totalmente diferente da Páscoa, mas na mesma mesa, com os mesmos discípulos. Ele fez a primeira ceia da nova, eterna
aliança, em que ele repartiu o pão, dizendo que era o seu corpo, e deu de beber ao vinho, dizendo que era o seu sangue. E no dia seguinte, ele realizou na cruz ambas, não mais como cerimônia, mas ambos os acontecimentos de fato e de verdade. Ele foi imolado, o nosso Cordeiro Pascal, acabando com a Páscoa, não existe mais Páscoa, e inaugurando uma nova etapa, uma nova aliança, a qual devemos comemorar sempre que cearmos, a nova e eterna aliança. O sol da justiça, como diz o profeta Malaquias, 4:2, assim chamando Jesus, o sol da justiça, naquele dia, se apagou. Naquele dia ele tomou sobre si as nossas noites escuras, os nossos pecados, as nossas transgressões. Mas não foi como uma vítima indefesa, conforme retratam alguns filmes da paixão, absolutamente. Ele estava no total e absoluto controle dos acontecimentos. O evangelista Marcos, no capítulo 15, versículo 33, ele diz: e chegada a hora sexta, quer dizer, o meio-dia, começava tudo às 6 horas, mais 6, 12, meio-dia. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, de 3 da tarde, de meio-dia até as 3 da tarde, 3 horas de trevas, absoluta, total. As trevas que caíram sobre os ombros de Jesus, as trevas do pecado, da transgressão, da morte. E foi justamente aí que o Pai se separou dele. Ele diz no 34, e à hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, isso traduzido é Deus meu, por que me desamparaste, como está no Salmo. E aí, então, nós vemos no versículo 37, e Jesus dando um grande brado, outra vez demonstrando que a sua morte não foi por debilidade física, porque ele estava dono de todo o poder para dar um grande brado, ele expirou, ou em outras palavras, ele exauriu a sua vida, ele entregou a sua vida, ninguém a tomou, ele disse, ninguém toma a minha vida, eu ao contrário é que dou, tenho poder para dá-la e retomá-la, esse mandato recebi do meu Pai. Ele estava no controle. Então o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Isso tem 2 significados imediatos. O primeiro é que foi de alto a baixo, não foi o homem que rasgou de baixo para cima, foi rasgado de cima para baixo, foi o Espírito Santo que rasgou e disse, agora sim pode entrar no Santo dos Santos, porque o pecado da humanidade foi pago e é possível a reconciliação. O Senhor aceitou o sacrifício de Cristo. O sol da justiça se pôs, se apagou da vista dos homens. Jesus foi sepultado. Mas ao terceiro dia, aleluia, o Espírito de vida que pairava sobre as águas no início de tudo em Gênesis e se unia à palavra para gerar vida, o Espírito de vida que pela boca do anjo cheirou no ventre virgem de Maria, o Emanuel, o Deus conosco, esse Espírito de vida saiu do trono da graça e como um raio penetrou as camadas profundas da morte, pairou sobre o corpo de Jesus e, aleluia, o sol da justiça ressuscitou, ressurgiu antes mesmo do sol nascer. E o texto que foi base desta palavra diz, no capítulo 16 de Marcos, e passado o sábado, quer dizer, o último dia da semana,
Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, Maria mãe de Jesus não estava. Compraram aromas para irem ungí-lo, ou seja, elas mesmas não acreditavam na ressurreição. Essa ideia de que foi um golpe é totalmente desmoralizada. Os discípulos estavam debandados, receosos, com medo. Ninguém acreditava na ressurreição. Versículo 2. E muito cedo de manhã, no primeiro dia da semana, quer dizer, no domingo, foram ao sepulcro ao nascer do sol. E diziam entre si, quer dizer, foram conversando e falando entre si, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Aquela pedra enorme precisava ser empurrada para que elas pudessem entrar e aplicar os aromas no cadáver. E quando olharam, viram que a pedra já estava removida, pois ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado, vestido com uma roupa comprida e branca. O jovem era um anjo e se espantaram. Porém, ele lhes disse, não vos assusteis, não temam, não temam. Procuram a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está mais aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos discípulos que estão com medo, que estão presos no cenáculo, que estão pensando cada um em si, que estão com medo dessa situação, que acham que tudo está acabado. Diga para ele, diz a Pedro também, que me negou 3 vezes, que foi fraco. Diga a todos eles que digam a ele, que ele, Jesus, vai antes de vós para Galiléia. Ali o verão, como ele disse. Concluo, meus amados irmãos, dizendo que há algo muito mais certo que o nascer do sol amanhã de manhã. Cristo está vivo. O cabeça da igreja está vivo. O nosso Senhor está vivo. E porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, todo aquele que nele crê também viverá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como diz Romanos 6:23, o salário, a recompensa, a colheita do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom da vida eterna, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Encerro com a última passagem em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim diz o Espírito Santo, e foi feito as primícias do que dormem. Quer dizer, a ressurreição de Cristo garante as outras ressurreições, garante a nossa ressurreição. Porque assim como a morte veio por um homem, também está falando de Adão no Éden, o pecado entrou e a morte também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, ele é o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós que somos de Cristo. Depois virá o fim, quando ele tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que ele reine, está falando do milênio agora, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado será a morte. A morte ainda está presente, mas Cristo vive. E onde Cristo vive, a morte não prevalece. A morte, está com seus dias contados, porque o sol da justiça já raiou, já ressurgiu. Cristo vive, é a nossa esperança. A nossa esperança já raiou. Cristo em nós é a esperança da glória. Paz no coração. Não tema, vá em frente.
força, esperança. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém.